os acontecimentos na Avenida Paulista ontem, domingo. O governo do Estado de São Paulo volta a repetir que não cerceará nenhum direito à manifestação, seja de quem for, seja para qual lado estiver fazendo o seu protesto, a sua manifestação. O governo do Estado de São Paulo garantiu e garantirá direito de manifestação a quem quer que seja. Todos têm direito a se manifestar, mas ninguém tem direito a agredir. Por isso, estamos em acordo com a Prefeitura do município de São Paulo, para que, a partir de agora, não tenhamos mais duas manifestações no mesmo local, no mesmo horário, no mesmo dia. Graças à intervenção da Polícia Militar ontem na Avenida Paulista, evitamos uma situação de confronto que poderia trazer resultados gravíssimos de pessoas feridas de parte a parte. Por isso, a decisão de orientar os grupos pró-governo Bolsonaro, os grupos pró-democracia, para que utilizem dias distintos para as suas manifestações e façam com liberdade plena e, obviamente, com o acompanhamento e a proteção da Polícia Militar do Estado de São Paulo. A orientação é para que possam fazê-lo aos finais de semana, repito, em dias distintos e jamais no mesmo dia, no mesmo horário e no mesmo local. O local poderá ser o mesmo, porém em dias diferentes. E poderemos alternar também como forma de garantir o direito igual às duas diferentes faces que temos nessas manifestações, pró-Bolsonaro e contra Bolsonaro. A posição da Polícia Militar não é nem a favor de um lado, nem de outro. Mas quero registrar aqui que estamos assistindo um momento muito difícil da vida do país. Manifestações ocorreram em várias capitais brasileiras, não foi apenas em São Paulo. Tudo que nós não precisamos nesse momento é de confronto. O confronto não fortalece a democracia, ao contrário, enfraquece e justifica, lamentavelmente, o discurso autoritário daqueles que pretendem retomar a ditadura no Brasil e desejariam justificar, por confrontos públicos em ruas, praças e avenidas, a necessidade de intervenção militar. A resposta de São Paulo é não. Aqui, não. Por isso mesmo, vamos instruir para que manifestações possam ocorrer em dias distintos. E não há nenhuma razão para que qualquer movimento autoritário venha justificar conflitos de rua ou manifestações de parte a parte para apoiar um projeto autoritário no país. Nós já vivemos a pior crise de saúde do século, a mais grave crise social, a mais grave crise econômica e agora a maior agressão à democracia desde a ditadura em 1964. Chega, o Brasil não pode suportar circunstâncias como essa no momento em que temos que todos estarmos unidos para combater o vírus. Não faz sentido valorizar e apoiar nenhuma medida autoritária. E deixo aqui uma reflexão para os que estão nos assistindo, ouvindo, lendo e acompanhando. Qual é o sentido de um presidente da República desfilar a cavalo em meio a 30 mil mortos pelo coronavírus? Qual é o sentido? Qual é a razão? O que ampara um ato desta natureza em meio a uma pandemia? Mais de 500 mil brasileiros adoentados, milhares que já perderam suas vidas. O presidente passeia a cavalo
enquanto a pandemia galopa. Bolsonaro passeia a cavalo e a crise econômica segue sem rédeas. Volto aqui, como governador de São Paulo, a fazer um apelo ao presidente da República para que ele assuma o seu verdadeiro e real papel de presidente da República do Brasil. O presidente Bolsonaro não é presidente apenas de bolsonaristas e daqueles que o defendem, protegem e apoiam. Ele deve ser o presidente de todos os brasileiros. Se tiver gestos de paz, presidente, o povo saberá compreender e respeitará. Enquanto o senhor tiver gestos divisionistas, utilizando redes sociais ou outros mecanismos para hostilizar os brasileiros que não lhe apoiam, a dificuldade de vencer a pandemia e salvar vidas será ainda maior. Volto a repetir, como governador de São Paulo, presidente Bolsonaro, a hora não é de divisão, a hora é de união, união pela paz, pelo entendimento e pela vida de milhões de brasileiros. Qual